Cultura Bíblica. E o livro texto base que eu estou usando aqui no canal, que eu super indico, super recomendo que você consulte, porque é muito bom, Manual Bíblico da SBB, ou então da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu tenho esse livro há muitos anos, segunda edição revisada, e aí estou gravando aqui para o canal, porque eu gosto, de cultura bíblica. Então vamos ao tema do vídeo de hoje, que será... Cara, esse livro aqui é muito bom, as páginas são muito boas, o jeito como é escrito. Então hoje eu quero tratar sobre um tópico novo por aqui, ou seja, lendo a Bíblia, Eu estou no capítulo de introdução desse livro que diz o seguinte, começando a estudar a Bíblia, beleza? E aí temos aqui, ainda neste capítulo sobre introdução à Bíblia, tem um tópico inteiro nos descrevendo como ler a Bíblia, então lendo a Bíblia. E o primeiro texto já de introdução diz o seguinte, que é isso que eu quero só trazer no vídeo de hoje bem curto aqui, Ler a Bíblia pode ser uma tarefa difícil, às vezes emocionante, renovador, mas às vezes ficamos perplexos. Como podemos começar e continuar lendo? Porque de fato, cara, ler a Bíblia não é uma coisa fácil. Primeira vez que eu li a Bíblia na minha vida de forma bem consciente, eu lembro que foi a carta, ou foi o livro de Tiago, lá do Novo Testamento. Eu acho que eu tinha em torno de 9 anos, talvez, 8, por aí, mais ou menos. Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas que eu me lembro, assim, de memória, de eu abrindo a Bíblia e tentando entender o livro de Tiago, e eu me lembro que era muito difícil para mim aquilo ali, apesar de que eu sempre fui criado nesse meio, por isso que aqui no meu canal e nos meus vídeos sempre tem muito conteúdo bíblico e de teologia, porque os meus pais são pastores, já foram, hoje são pastores aposentados, em 2025, 26/10/2025, na Assembleia de Deus. Então na minha família sempre tivemos muito contato com textos bíblicos de modo geral, esse tipo de conteúdo. Então, aquilo para mim foi extremamente difícil, mas eu insisti em ler. E depois disso, eu só fui ler a Bíblia novamente, logo em seguida, claro, todo dia eu tinha contato com a Bíblia, mas eu só fui ler a Bíblia inteira já, completamente, já na adolescência ali, partindo para... na adolescência, que eu li ela completamente mesmo, lá de Gênesis até Apocalipse. E aí, nesse ínterim, entre a infância e a adolescência, eu lembro muito de uma Bíblia ilustrada que eu consultava no Farol do Saber, que são bibliotecas públicas que tinham aqui em Curitiba, ainda existem, e continuarão a existir porque são muito boas. E eu me lembro que eu consultava muito aquele livro, que era uma espécie de versão da Bíblia, não inteira, mas em partes, assim, que trazia ilustrações. As ilustrações eram muito legais sobre todas as histórias bíblicas. Eu lembro da história de Sansão, que ele tinha uma imagem, uma figura muito legal, que ele tinha um leão, que ele rasgava assim o leão, e tinha um mel próximo dos seus pés também. Bom, enfim, então a Bíblia é um texto difícil. Falando isso aqui só para dizer que a Bíblia é um texto difícil, mesmo para mim, que já consulto a Bíblia desde a infância. Então, como podemos começar e continuar lendo, Porque o problema da Bíblia não é você começar, O problema é continuar. É útil saber exatamente por que estamos lendo. As pessoas leem a Bíblia por várias razões diferentes, inclusive. Em primeiro lugar, você pode lê-la como literatura. Inclusive, eu super recomendo, mesmo que você seja um cético, seja lá o que for, um ateu, seja lá o que for, leia a Bíblia como literatura, ou seja, como um texto de divertimento ou de informação. Você pode lê-la como literatura. Os Salmos, por exemplo, e o livro de Isaías são considerados dois dos melhores livros do mundo inteiro. Segundo ponto, você pode lê-la para descobrir a história do mundo antigo. Também isso é uma outra razão interessante, Que eu gosto muito também. Terceiro, você pode ler a Bíblia para estudar a base da fé e dos padrões éticos judaicos e cristãos, que por sua vez vão refletir também no comportamento das pessoas de hoje em dia, Então, esses 3 motivos aqui já são... Aliás, o primeiro motivo já é mais do que suficiente para você ler a Bíblia toda, que é entendê-la como literatura, e não do ponto de vista de fé nem nada disso, apenas como um texto de divertimento ou apenas como informação. Pode começar por Salmos, então Mateus, ou João, que é um excelente livro, Gênesis também. Você pode também ler para entender a história do mundo antigo e pode ler para entender os comportamentos lá dos judeus e também dos cristãos antigos e o seu reflexo no dia de hoje. Quarto ponto e último para o vídeo de hoje. Ou você pode ler a Bíblia para descobrir os temas e histórias que inspiraram a obra de vários artistas, músicos e escritores do mundo. Isso aqui é extremamente interessante, porque de fato, claro, então ao longo de toda a história, principalmente do mundo ocidental, até do Oriente também, mas ocidental, a Bíblia ela é fonte de inspiração e foi fonte de inspiração para muita gente, desde escritores,
temas, histórias, músicos, artistas, enfim, uma infinidade, até políticos, né? Donos de empresa, enfim. Cara, a Bíblia, ela está presente de fato em muitas áreas, por isso que é extremamente importante que você saiba um pouco sobre isso. Todas estas razões são positivas para estudar a Bíblia. É que hoje em dia, como a gente vive num país e num período, no Zeitgeist do momento, a gente vive num período que é dominado por política mais à esquerda, esse povo tende a ser ateu, né? Então, pelo menos eu vejo isso na prática, na faculdade, em vários lugares que eu frequento, aí eu percebo que o pessoal que é de esquerda, eles são absolutamente ignorantes com relação à Bíblia, eles não sabem nada do que eles estão falando. Daí, eles dizem coisas assim que não são só senso comum, que não quer dizer, ou então não se refere à realidade. Dá pra ver que a pessoa não leu uma frase da Bíblia para falar aquelas coisas. E, em geral, esse pessoal odeia a religião. Eu também não sou muito afeito em frequentar igrejas, não frequento há muitos anos, desde 2016, estamos em 2025, né? Mas isso não quer dizer que você tem que ignorar completamente, ou então... tudo bem, você pode até ignorar, mas não precisa maltratar o texto, porque a Bíblia é só um texto. Não vejo sentido em não se ler aquilo ali, pelo menos como base, assim, para ter uma noção bíblica, não sair falando bobagem por aí, né? Então eu percebo que sim, que hoje a gente vive num mundo que a maior parte das pessoas, ou o pensamento dominante, ele é mais à esquerda, e são pessoas que simplesmente têm preconceito. É simples assim, só tem preconceito com relação ao texto. Então, todas essas razões positivas para estudar a Bíblia, não só chegaremos ao cerne da questão se perguntarmos por que os livros bíblicos foram escritos. Bom, pararei por aqui, porque senão esse vídeo ficará muito extenso, né? Bom, se bem que só tem um parágrafo, olha só. O que motivou as pessoas que contaram as histórias? Compuseram os salmos, escreveram as cartas, profetizaram o futuro? Como elas viam Deus atuando na vida das pessoas, podemos resumir seu propósito em 4 categorias. Veja que aqui nós já entramos em outra seara, que é o aspecto muito mais do que história, literatura, ou inspiração, ou observação de padrões psicológicos ou de comportamento. Não, a gente já está falando de uma questão espiritual também, ó. Podemos resumir seu propósito em 4 categorias, que na verdade, para mim, é a principal da Bíblia. Eu percebo assim que você estudar a Bíblia, estudar essa questão espiritual toda, primeiro você começa estudando como um texto em si, é uma progressão, sabe? Um dia, depois de muito tempo, talvez você alcance alguma visão espiritual sobre isso aqui, porque não é fácil chegar nesse tipo de constatação. Tem gente que passa a vida inteira entendendo. Eu conheço, inclusive, tem um professor atualmente que é formado em teologia, frequentou a vida inteira, mas é uma pessoa absolutamente cética. Então, não é para todo mundo, sabe? Então, as pessoas, às vezes, não chegam nesse tipo de conhecimento que, na minha opinião, é muito mais sublime, muito mais interessante, que é o ponto de vista espiritual disso tudo, né? Tem pessoas que simplesmente nunca chegarão a isso. Tá tudo bem, mas o ideal é isso, né? Quando, abre aspas, o indivíduo humildemente toma este livro escrito por pessoas comuns e que traz bem evidenciadas as marcas do tempo e as dificuldades causadas pelo processo de transmissão, o Espírito Santo começa a agir e transmite Cristo por meio dele para a mente, o coração e a consciência do leitor. Então aqui já é uma visão, com certeza, cristã sobre todo o texto bíblico. Beleza? Então no próximo vídeo já quero trazer o próximo tópico, que será a história, né? A história sobre a Bíblia. Valeu!